meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, meu querido concursando, minha querida concursanda, você que está aí na luta do concurso público no Brasil, professor Ítalo Trigueiro voltando para tentar mais uma vez realizar os seus sonhos através da conquista dos nossos objetivos. Essa equipe trabalha em prol disso, nós trabalhamos em prol da realização dos seus sonhos, a sua melhoria de vida, a melhoria de vida da sua qualidade de fato de vida, e a aprovação no concurso público é um caminho muito importante para que isso possa ser realizado. Meus queridos, hoje, e minhas queridas, hoje a gente vai trabalhar mais algumas questões ligadas à geografia e aqui o espaço geopolítico. Eu costumo dizer sempre que quando a gente fala da questão, do espaço geopolítico, isso não pertence somente à geografia. Óbvio, é extremamente ligado a ela, mas não cabe somente à geografia. Eu gosto de trabalhar as questões que envolvem o espaço geopolítico, ligando-as às questões que falam sobre as chamadas relações internacionais. Trigueiro, o que é que são essas relações internacionais? Eu escuto falar muito disso, o Ministério das Relações Exteriores, tá? Ou o Ministro das Relações Exteriores. Moçada, as relações internacionais, na realidade, um ramo estudado dentro das ciências sociais, dentro da história, da geografia, da sociologia e daí por diante, nada mais, nada menos é do que uma análise das relações que nós temos no planeta entre os estados. E, consequentemente, essa relação que nós temos entre os estados, ela vai estar ligada a quê, Trigueiro? As questões que envolvem relações de poder. Qual o estado mais importante do mundo? Quem é o principal presidente do planeta? Quais são os líderes mais importantes? Essas análises são importantes. E quando a gente fala de relações internacionais, essas análises, elas partem de princípios que podem ser econômicos, ok? Que podem ser políticos, beleza? Essas relações podem ser, por que não dizer, bélicas. Podem, Trigueiro? Com certeza podem. E o século XX, a gente diz sempre isso, ele é o século das relações internacionais de poder. É o século que a gente mais viu o crescimento dessas relações, como disputas, como conflitos. A gente tem um relatório produzido pelas Nações Unidas, que a gente chama de Relatório de Desenvolvimento, tá? Que analisa aspectos ligados, por exemplo, ao racismo, aspectos ligados à pobreza e aspectos ligados à violência. Relatório de Desenvolvimento, 2 pontos, racismo, pobreza e violência, tá? E este último, publicado no ano de 2005, Trigueiro, faz tanto tempo, tá? A gente conta como válido, não tem a menor dúvida. Esse último, produzido no ano de 2005, mostra que o século XX, ele foi o século mais violento da história da humanidade. Beleza? Trigueiro, o século XXI o superará? Não posso lhe afirmar isso. Por quê? Se a gente parar para fazer uma análise breve do século XX, você vai colocar aqui 2 conflitos mundiais que ceifaram, de fato, um número considerável de vidas, tá? A gente tem que lembrar aqui, de um cenário geopolítico que é a Guerra Fria, que não envolveu em conflitos diretos as 2 grandes potências, União Soviética e Estados Unidos da América, mas envolveu em conflitos indiretos, provocando também um grande número de mortes. Então a gente observa que o século XX é de fato um século muito violento. O século XXI não começou muito bem, mas se você comparar, fizer um paralelo entre o início do século XX e o início do século XXI,
O início do século XXI, vamos dizer que ele é um pouco mais brando. Apesar dos atuais conflitos que nós temos na Síria, os conflitos que a gente vive cotidianamente no Oriente Médio, o Oriente Médio não pode deixar nunca de ser lembrado, né, quando a gente fala de espaço geopolítico. Mas o século XX ele inicia-se, né, logo nos seus primeiros anos com a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Então, essa condição ela interfere de fato aqui, além de inúmeros outros conflitos. E aí, meninada, o que é que a prova pode cobrar para você? Trigueiro, quais são as principais causas desses conflitos? Quais são as principais razões desses conflitos? A gente separou aqui 4 razões para vocês, que óbvio, tá? São as que mais aparecem em provas de concurso público no Brasil. As disputas de poder, né, entre grupos, as disputas de poder. A gente pode falar dos conflitos por questões territoriais, que envolvem os territórios. A gente poderia falar ainda das questões que falam da insegurança econômica, e da pobreza. Trigueiro, eu estou vendo que aqui no meu material tem um mapa, logo no início, mostrando os conflitos no mundo. E veja que a gente tem conflitos em todos os continentes, praticamente, né? A pobreza, na realidade, a pobreza. E a gente destaca ainda para vocês as desigualdades sociais. E aí, meninada, eu vou separar aqui para vocês as desigualdades sociais em 2 campos, ok? Em 2 campos. Nós temos as desigualdades que nós chamamos de verticais, e nós temos as desigualdades que nós chamamos de horizontais. Beleza? Trigueiro, desigualdades verticais são as desigualdades de rendimentos, são as desigualdades ligadas à renda, ok? País subdesenvolvido, país do sul, tá? São termos usados para a gente falar de desigualdades verticais. E as desigualdades horizontais, elas são desigualdades étnicas, ok? Conflitos étnicos. Então, nós temos aí um cenário internacional que nos mostra, tá, que vários conflitos ainda hoje persistem no planeta. A gente tenta, a partir das relações internacionais e das relações de poder que os Estados têm, criar mecanismos para amenizar estes conflitos. Um deles é a criação, por exemplo, dos chamados organismos internacionais. Os organismos internacionais. Trigueiro, quais são os principais organismos internacionais que nós temos hoje e que podem aparecer na prova? O que é importante para você? É o que cai na prova. Então, estou trazendo aqui o que a gente tem visto de cobrança, seja Polícia Militar, seja concurso para Instituto Rio Branco da Diplomacia, é o que cai em prova, seja FUVEST, seja CESP, seja VUNESP, qualquer uma delas, tá? Os principais organismos internacionais, e um merece destaque, este sempre cai em prova, que é a nossa famosa Organização das Nações Unidas, beleza? Organização das Nações Unidas, criada no ano de 1945, a partir da Conferência de São Francisco. Conferência de São Francisco. Tá aqui meio inglesado, mas enfim. Trigueiro, além da ONU, tá? A gente pode destacar o quê? Você pode destacar Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Você pode destacar, tá? O Banco Mundial, o BIRD, beleza? E você pode destacar também a OMC,
a Organização Mundial do Comércio, antigo GATT, o Acordo Geral de Taxas e Tarifas, inclusive presidida, né, por um brasileiro, ok? O senhor Roberto Azevedo. Tranquilo? Galera, lembre-se que FMI, Banco Mundial e OMC, a época GATT, vão nascer em uma conferência no ano de 1944, que é a famosa Conferência de Bretton Woods. Eita, inglês vai invocado, não é não? Conferência de Bretton Woods. Beleza? E aí, a gente tem essas principais organizações. Trigueiro, a mais importante, a gente já sabe, é a Organização das Nações Unidas. E aqui tem uma questão de prova para você, viu? Pode ter certeza. Trigueiro, é de verdade, questão de prova mesmo é. A Organização das Nações Unidas conta hoje com 193 membros, tá? Alguns estados, reconhecidamente estados, não fazem parte da ONU. O estado que reconhecidamente é estado e não faz parte da Organização das Nações Unidas é o Vaticano, é o único que não faz parte, sendo reconhecidamente estado, tá? Então a gente tem que ter cuidado, esse tipo de cobrança pode aparecer. Mas as cobranças mais relevantes sobre a ONU, qual é o papel? O que é que a ONU tem de importante no mundo? Como é que é o organograma da instituição? O que é a ONU no cenário internacional? E uma dica muito bacana, a ONU, né, tem um novo diretor, beleza? Acabou, vamos dizer assim, o reinado do senhor Ban Ki-moon, né? A gente tinha antes dele o senhor Kofi Annan, a gente tem Ban Ki-moon e agora a gente tem um novo diretor. Quem é o novo diretor, Trigueiro? O português Antônio Guterres. Beleza? O senhor Antônio Guterres, que assume a ONU no ano de 2017. Beleza? Antônio Guterres. Meninada, e como é que a ONU se organiza? A ONU tem organizações, tem órgãos. Quais são os principais órgãos da ONU? Ok? Eu vou separar aqui o organograma da Organização das Nações Unidas para vocês, de acordo com a relevância, talvez, dos órgãos. Trigueiro, primeira organização, o primeiro órgão da ONU, que é o mais importante, é a famosa Assembleia Geral. Beleza? Famosa Assembleia Geral. Inclusive o Brasil comumente abre, né, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas desde Graça Aranha para cá. Beleza? Alguns discursos até bem polêmicos, companheiro, mas enfim, a gente não deixa, né, para depois. Segunda organização, eu considero, politicamente falando, em cobrança de prova mais importante, Conselho de Segurança. Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A gente já vai deixar a setinha aqui para discutir o Conselho de Segurança, beleza? Mas eu tenho ainda o Conselho Econômico e Social. Conselho Econômico e Social. Cada uma com as suas funções bem distribuídas, bem organizadas. Trigueiro, além disso, você tem o chamado Conselho de Tutela. Exatamente. Nós temos ainda o Conselho de Tutela. Tá? Além do Conselho de Tutela, a gente vai encontrar ainda na Organização das Nações Unidas a Corte Internacional de Justiça, a Corte Internacional de Justiça, e nós vamos encontrar ainda o secretariado. Beleza? O secretariado. Essas são os órgãos, os principais órgãos que fazem parte das Nações Unidas. Mas quando você pega Conselho de Segurança, o chamado CS, ele vem trazendo discussões
ultimamente, que são muito relevantes, beleza? Quais são essas discussões, Trigueiro? Meninada, entenda o seguinte, o Conselho de Segurança, ele é formado por 15 membros, ok? Por 15 membros. Desses 15 membros, nós temos os 5 membros que a gente chama de 5 membros permanentes dentro do Conselho de Segurança, ok? E nós temos os outros 10 membros como sendo membros rotativos do Conselho de Segurança, tá? São eleitos para mandatos de 2 anos, podendo ser renovados por mais 2. Inclusive, o Brasil é o país que mais participou do Conselho Rotativo da Organização das Nações Unidas. Beleza? Trigueiro, quem é que são os 5 membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU? Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Nós temos os Estados Unidos da América, nós temos o Reino Unido, nós temos a França, beleza? Aí nós temos ainda a Rússia e nós temos a China. Se você observar, esses países, por muito tempo, eles foram, né, a sua presença no Conselho Permanente da ONU esteve associada às vitórias na Segunda Guerra. Mas se a gente parar para analisar, isso nada mais é do que o surgimento desse Conselho de Segurança no contexto da Guerra Fria, onde você tinha potências capitalistas, a potência socialista à época, a União Soviética, e posterior a China, né? Na realidade, nem China nem Rússia são membros originais. A gente diz sempre isso. E aí, toda vez que a gente pensa no Conselho de Segurança da ONU, ele vem sofrendo sanções internacionais, né, do ponto de vista da opinião pública, não de organismos, óbvio, até porque ele é soberano, pode até mesmo intervir em questões militares, né, da intervenção militar dentro dos países, mas uma lembrança é clara, a ONU, ela não é um órgão que estabelece a paz. A ONU é um órgão que mantém a paz. Então, toda vez que você observa algumas sanções com relação ao senso comum mesmo, feita pelo cenário internacional, a ONU devia intervir ali, a ONU devia estabelecer a paz. Galera, a ONU não estabelece paz. A ONU mantém paz. Então, dentro dessa perspectiva, você tem que ter cuidado por um detalhe, né? A gente já viu conflitos internacionais, como, por exemplo, o caso do conflito de Ruanda, onde a ONU ela se absteve em boa parte do seu papel. Isso gera, tá, uma sensação de uma instituição que vem perdendo força, de uma instituição fraca. Então, tudo isso é, de fato, complicado dentro da perspectiva da Organização das Nações Unidas. Toda vez que a gente parar para analisar o papel da ONU, eu gosto sempre de lembrar que, ultimamente, a gente tem tido no cenário internacional alguns conflitos e muitas perguntas são feitas dentro dessa perspectiva. Por que a ONU não intervém, não forma um bloco, uma coalizão para trabalhar questões que amenizem os impactos na Síria ou para combater, por exemplo, a ação de grupos terroristas, né? A ONU, ela observa, de certa forma, o terrorismo nos últimos anos, tá, como ações muito perversas dentro de uma perspectiva que a gente possa pensar na instituição como um órgão de defesa. O terrorismo, meninada, ele vem ganhando cada vez mais força, o século XXI inicia-se, de fato, né, alguns pesquisadores falam isso, com um ato terrorista, né, que é justamente a derrubada das Torres Gêmeas do World Trade Center, mas ultimamente alguns grupos terroristas vêm ganhando muita força. E quando você fala de geopolítica, a gente não pode deixar de pensar hoje na perspectiva desses grupos. Quais são os grupos que hoje merecem destaque?
O mais importante deles é o famoso Estado Islâmico. Beleza? E aí eu vou abrir um parênteses aqui para ele. Mas eu não posso falar também só do Estado Islâmico. A gente tem outros grupos, como por exemplo o Boko Haram, tá? O Boko Haram, né, que atua na Nigéria, sobretudo, mas também no norte da África, é um grupo que merece destaque. A própria Al-Qaeda, tá? Que ganha força novamente no cenário internacional. Então a gente tem esses grupos, mas hoje, questão de prova, o Estado Islâmico é de fato o grupo terrorista mais citado, mais cobrado. Estado Islâmico esse, né, que tem como principal forma de ação as ações bárbaras, né? Decapitações, tá? A autoimolação do piloto jordaniano, tá? Tateando fogo no corpo daquele indivíduo, né? A gente observa vários processos bárbaros realizados pelo Estado Islâmico, decapitação de indivíduos, James Falwell, jornalista, tá? A gente teve o outro jornalista japonês, aliás, também decapitado, assassinatos em públicos, decapitações de cristãos da linha copta, enfim, a gente tem vários dessas ações, né? A derrubada, na realidade a destruição, melhor dizendo, de imagens sacras de longas datas, né? Patrimônios da humanidade, tá? Então a gente vê ações bárbaras desse Estado Islâmico. O Estado Islâmico que tem uma curiosidade, né? A gente tem visto aí muita gente falando do Estado Islâmico como ISIS ou como ISIL, tá? Ou até mesmo como Daesh, né? Então isso tudo é importante. Trigueiro, o que é que são essas siglas aí, né? Na realidade, o ISIS, né, é o Islamic State Iraq of Syria, tá? É o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, tá? E da Síria. Nós temos aqui o ISIL, que é o Estado Islâmico do Iraque e Levante, beleza? E o termo Daesh, né, ele é muito utilizado pelos principais inimigos do Estado Islâmico, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, como, por exemplo, a França, ok? Então, essas terminologias podem aparecer em prova e todas elas estão ligadas ao famoso Estado Islâmico, grupo terrorista sunita. Meninada, a gente tem aí dentro dessa perspectiva, né, ações que são muito perversas do ponto de vista dos direitos humanos. E tudo isso tem sido visto como ações desses grupos que cada vez mais aparecem no cenário geopolítico como grupos que se destacam. Vamos dar uma olhadinha aqui em duas questões que a gente separou para vocês, tá? Que falam justamente sobre o que a gente acaba de comentar. A primeira questão, ela diz o seguinte: em seu discurso de 20 de janeiro de 2015, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que o Estado Islâmico vai ser derrotado. O Estado Islâmico é o quê, Trigueiro? O item A diz: uma rede internacional que controla o tráfico de drogas nos Estados Unidos. De forma alguma, tá? De forma alguma. Trigueiro, mas tem dinheiro entrando no Estado Islâmico? Tem. Quem é que financia o Estado Islâmico? Simpatizantes do grupo, porque tem gente que simpatiza com aquilo, tá? Mas o dinheiro da venda do petróleo no mercado negro é o principal financiador dele. Além da venda de imagens sacras, de obras encontradas no Iraque, também no mercado negro. Beleza? O item B é um grupo extremista que tem se destacado pela crueldade de suas ações. Rapaz, Trigueira, eu acho que está certíssimo. Vamos ver o item C? É uma organização europeia. A gente sabe que não. O item D, um bando de rebeldes africanos
conhecidos pelo rapto de mulheres. Eu poderia colocar aí, neste lugar, o Boko Haram, e não o Estado Islâmico, ok? Estado Islâmico esse, né, que segue lá a Sharia ou Sharia, né, que são as leis islâmicas, radicalíssimas, diga-se de passagem, talvez por ir na raiz da coisa. E o item é uma associação de mercenários que luta por dinheiro, de certa forma são mercenários, mas tem outras variáveis, e ele fala do sul da Ásia. O item está errado. De fato, o item correto é o item B. E a segunda questão diz o seguinte: Rússia e China rejeitam a ameaça de guerra contra Irã. A Rússia e a China manifestaram sua inquietude com relação aos comentários do chanceler francês Bernard Kouchner sobre a possibilidade de uma guerra contra o Irã. Kouchner acusou a imprensa de manipular suas declarações. Não quero que usem isso para dizer que sou um militarista, disse o chanceler. Dias antes de os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, França, China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, se reunirem para discutir novas sanções contra o Irã por causa de seu programa nuclear. O Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os países membros, inclusive a de intervenção militar, como ilustra a reportagem. Ele é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes com poder de veto. Né? Os 5 países permanentes, o Conselho de Segurança, a cúpula, ela tem, né, os poderes de veto, os outros só têm poder de voto. A principal razão para essa desigualdade de poder entre o voto e o veto entre os países que compõem o Conselho está ligada às características de quê? Está ligada às características do momento político em que nasceu o Conselho de Segurança da ONU, né? Justamente aquele que a gente coloca para vocês como sendo o contexto de Guerra Fria. Grupo de países capitalistas, grupo de países socialistas, um equilíbrio de poder, o que traduz muito bem a Guerra Fria. O que nada mais é a Guerra Fria do que, senão, um equilíbrio de poder, um equilíbrio de forças entre as duas superpotências e os seus aliados. Portanto, moçada, o item correto é o quê? Item A, a geopolítica mundial na época da criação do organismo. Item A de aprovação, item A de, meu filho, eu tenho certeza que você vai passar e que a tua hora está chegando. Um forte abraço e até o churrasco da nomeação.